Querido Deus eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, para Te adorar, Senhor Deus, com o propósito de Te servirmos, que é para isso que viemos até aqui, Senhor Deus, para cumprirmos a nossa missão. Pai, tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome, pois o Senhor merece, Deus. Querido Deus eterno Pai, que nós possamos ouvir aqui, Senhor Deus, possamos guardar em nossos corações, e não só guardar e escutar, mas também, Senhor, praticar. Abençoa cada irmão que está aqui, Senhor Deus, e a família de cada um de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a professora Melissa, que irá fazer a oratória, irá pregar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesta quarta-feira à noite, do dia 7 de agosto de 2024. Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Álvaro N. Ela trata-se de uma adolescente, né? Observemos e ouçamos com muita atenção tudo que irá ser pregado por essa adolescente neste dia em que está sendo feita uma belíssima homenagem, exatamente aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Albrand, que é localizada aqui na rua, mais precisamente Travessa Tenente José Barreira, número 50, homenagem realizada para os adolescentes, com os adolescentes, por os adolescentes, com os jovens em geral, né? Pelos jovens em geral. Ouçamos a professora Melissa. Provérbios capítulo 1, versículo 2. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir os sábios o sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Agora eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Reis, capítulo 3. Primeiro é o segundo. É o segundo Reis. Capítulo 3, versículo 4. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, quarta-feira à noite, do dia 7 Primeira Reis. de agosto de 2024. E essa é a professora Melissa, que do meu conhecimento está fazendo a sua primeira oratória aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, nessa belíssima homenagem para os jovens, né? Feita pelos mesmos. Obviamente que integrantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Quem encontrar, diga amém. Essa passagem ela é bastante conhecida, mas eu escolhi por causa do tema. Mas conhecimento, né? Aprender, ter mais conhecimento nunca é demais. Então, vamos lá. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeão, porque aquele era o principal dos altares. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar.
Ali o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que quiseres, que eu te darei. Salomão respondeu: Tu fostes muito bondoso para o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti, com fidelidade, justiça e retidão de coração. E tu conservastes esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor, meu Deus, te estabeleceste teu servo como rei em lugar de Davi, meu pai. Mas sou muito novo e não sei comandar o povo na guerra. Teu servo está no meio do teu povo escolhido, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, de tão grande que é. Dá a teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? O Senhor se agradou de Salomão ter pedido tal coisa. Então Deus lhe disse: Por que pediste isso, e não pediste vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo? Eu te darei o teu pedido, e te darei sabedoria e entendimento, como nunca houve antes e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pedistes, riqueza e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei igual a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fazia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Nessa passagem, a gente pode ver que Salomão, ele poderia ter pedido qualquer coisa, como diz aqui. Ele poderia ter pedido riqueza, podia ter pedido glória, podia ter pedido a vida dos seus inimigos, para que Deus entregasse ele na mão dele. Mas, ao contrário disso, o pedido de Salomão em si já foi um pedido sábio. E aí ele pede a sabedoria ao Senhor. Nesse momento, quando ele pede, Deus se agrada, porque é algo que nós, como seres humanos, precisamos muito. E a sabedoria só se encontra em Deus. Amém. E Salomão, ele foi muito sábio ao pedir isso, até porque, como todo mundo sabe, não é fácil exercer um cargo. Por mais que você seja bom naquilo que você faz, mas sempre no começo a gente precisa de ajuda, a gente precisa que alguém possa nos explicar o que devemos fazer, como agora, porque assim, estou muito nervosa. Primeira vez, né? Não é fácil. Mas eu aceitei para uma glória em nome do Senhor. Essa é a professora Melissa pregando aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro que o Reis. próprio Deus, A palavra de Cristo. ele, através dos sonhos de Salomão, ele disse a Salomão que ele podia pedir qualquer coisa. E Salomão pediu a sabedoria. Nos dias de hoje, é possível ver que é o que falta muito em todos nós. Todos nós temos falhas, todos nós cometemos erro, mas esses erros e falhas são escolhas nossas. E as nossas escolhas partem do nosso conhecimento e da sabedoria. Tudo que a gente faz na nossa vida precisa ser com o consentimento de Deus. A gente precisa estar sabendo se aquilo é certo ou errado e precisamos pensar muito bem antes de fazer. É tanto que algumas ações nossas, tudo que a gente faz, a gente colhe depois. Tem as suas reações. E algumas coisas que nós fazemos de errado acabam nos prejudicando. E agora, eu queria que vocês relessem o versículo
Igreja 11. Adventista do Sétimo Dia do Bairro Diz assim: Alvorene, quarta-feira à noite do dia 7 Então Deus me de disse: agosto por que de pediste 2024, e isso? essa Não é a pediste vida professora longa, nem riqueza, Melissa. nem a vida dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo. Eu te darei, eu atenderei o teu pedido e te darei sabedoria e entendimento como nunca houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pediste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei igual a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fazia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Aqui podemos ver que Deus pede para a gente seguir as leis e os seus mandamentos, fazer o que Ele pede, que os nossos dias serão prolongados na terra. E Salomão, ele pediu apenas uma coisa, a sabedoria. Mas se lemos esse versículo, percebemos que a sabedoria, ela não só nos traz conhecimento, mas ela traz tudo o que precisamos. E como eu disse, a sabedoria, ela só vem de Deus. E só em Deus podemos encontrá-la. Agora vamos abrir a Bíblia em Provérbios 2, capítulo 2. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Nesta quarta-feira à noite do dia 7 de agosto de 2024, você está vislumbrando aí e ouvindo ao mesmo tempo a belíssima oratória da nossa jovem adolescente professora Melissa, nessa homenagem dos jovens, com os jovens, Amém? Pelos jovens, para os jovens da Igreja E aqui é um recado Adventista do para Sétimo todos Dia do nós. Bairro de Alvorene. Meu filho. Ouçamos a professora Melissa. Se aceitares minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para que façais teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, o que a gente pode tirar daqui é que, além de fazermos o que Deus nos pede, a gente aprende que a sabedoria, ela é o temor que a gente tem a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós procuramos fazer o que Ele nos pede. E não queremos nos desviar do caminho dele, para que lá na frente a gente não possa se dar mal. E aí vocês agora abram em Jó, capítulo 28. Essa é a professora Melissa, estreando aqui no canal Afonso Floresta, como uma excelente pregadora da palavra de Cristo, uma excelente oradora. Ela que é apenas uma adolescente, mas uma adolescente que se dedica à leitura bíblica e tem uma frequência muito positiva e muito assídua aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Sete de agosto de 2024. Essa é a professora Melissa, na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, localizado exatamente aqui em Fortaleza, Amém? Ceará, Nordeste, Brasil. Jó, capítulo 28, versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz:
não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não pode ser comparada com o ouro fino, nem será trocada a peso de prata, nem pode ser avaliada em ouro fino de Ofir, nem em pedras preciosas de berilo ou safira. O ouro ou o cristal não se podem comparar com ela, nem se pode trocá-la por joias de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de jaspe, porque a aquisição da sabedoria é superior à das pérolas. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem pode ser comparada com o ouro puro. De onde então vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Esta está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. Igreja Deus, Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoroeire. Deus conhece o seu caminho, só Ele sabe onde ela fica, pois perscruta até as extremidades da terra. Sim, Ele vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou a força do vento e fixou a medida das águas, quando estipulou as leis para a chuva e caminhou para o relâmpago dos trovões, então viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e esquadrinhou-a. E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Essa é a professora Melissa, Agora, na abra as Igreja suas Adventista do Bíblias Sétimo Dia em do bairro Salmos 90. Alvoroeire, nesse dia 7 de agosto de 2024, exatamente aqui no bairro de Alvoroeire, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoroeire está localizada exatamente na rua Tenente José Barreira, número 50, exatamente aqui onde nos encontramos nesse momento. Você pode observar aí, exatamente nesse dia 7 de agosto de 2024, a primeira oratória, pelo menos Salmos filmada 90, pelo canal a partir do Afonso versículo Floresta, 9. dessa adolescente, diz assim: professora Melissa. Diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça. E pôs vós com equidade. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoroeire, Fortaleza, Ceará, Brasil, nesta Pois quarta-feira, todos os nossos dias 7 passam de sobre agosto de tua vida. 2024. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os nossos anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é o cansaço e enfadado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor, conforme o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Aqui, no versículo 12, ele está pedindo a Deus, falando com Deus, para que Deus possa ensinar a gente a viver de maneira certa, de uma forma que os nossos dias possam ser prolongados aqui. E a vida da gente, como aqui diz, é uma vida muito curta. Quando eu era menor, né, eu ouvia os meus pais falando assim, o tempo passa muito rápido. Só que pra mim não passava. Pra mim era uma eternidade, tinha coisas que eu falava assim, acabou logo. E não acabava. Principalmente aula, porque eu não era estudiosa, eu não gostava. Eu fugia, né, da sala de aula pra ficar no quartinho. E aí eu queria que acabasse logo. Mas conforme eu fui crescendo, eu percebi que os tempos estão se abreviando. Porque Cristo já está aí, nas portas, chegando, né, para buscar os seus escolhidos. E aí, a Bíblia diz que os tempos vão se abreviar e as coisas vão começar a ficar
piores do que já estavam. E aí eu percebi que está passando muito rápido. E aí aqui a gente pode, como posso dizer, olhar para como está a nossa vida hoje, olhar o que a gente já fez e começar a prestar atenção nos nossos erros, para a gente não cometer, não para a gente ficar presos a eles, se lamentando de que não consegue parar de cometer erros, mas para a gente buscar a Deus e pará-lo de cometer ele. E aí a gente também pode olhar para a nossa vida e começarmos a nos organizar. Começarmos a organizar os nossos dias, as nossas rotinas. Se você tem uma rotina cansada, se você tem uma rotina cansativa, repetitiva, procurar fazer coisas novas, mas sempre agradando a Deus. E principalmente observando, guardando e praticando as leis e mandamentos do Senhor, pois elas nos ajudam a evoluir e a ficar mais próximos a Ele. Se usarmos a sabedoria, conseguiremos entendimento, conhecimento e inteligência, coisa que o ser humano precisa muito. E a Bíblia, ela é um manual da vida. E nela há coisas que são valiosas, mas muitas pessoas não percebem isso e acabam se perdendo. E eu queria agora que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbios 8, versículo 10. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Noite de quarta-feira, exatamente no dia 7 de agosto de 2024. E essa moça que vocês vislumbram nesse exato momento através do canal Afonso Floresta, exatamente a professora Melissa, adolescente que estreia como oradora, ou seja, pregando a palavra de Cristo pela primeira vez aqui no canal Afonso Floresta, mais precisamente na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vejo como a sabedoria chamando a todos nós. Diz assim: por acaso a sabedoria não está aclamando? Por acaso o entendimento não está elevando a sua voz? Ela se coloca nos lugares mais altos, à beira do caminho, nos cruzamentos das estradas, perto das portas, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. Homens, clama a vós, e aos filhos dos homens, dirijam-se a minha voz. Os simples, aprendei a prudência, os loucos, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, no anúncio coisas excelentes. Meus lábios se abrem para a equidade. Por minha boca profere a verdade. Meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nada enganoso nem perverso. E aqui, a sabedoria, ela chama por todos nós. E aqui ela dá as suas características. E aí, olhando para as nossas vidas, tem alguma coisa aqui que ela fala que nós não praticamos ou não costumamos praticar nos nossos dias? Porque eu sei que, assim, é difícil você não pecar, mas não é impossível. E aqui tem uma coisa que é muito importante, que a gente nem sempre pratica, que é a verdade. Falar a verdade, seja qual for o motivo, é algo muito importante nas nossas vidas, porque lá na frente, todo mundo sabe que o que está escondido é revelado, né? Será revelado. E muitas das vezes, pessoas que não costumam falar a verdade, que acostumam-se a mentir, que praticam tanto a mentira que acaba aquilo para elas se tornando verdade, não se dão muito bem lá na frente. E algo que a gente podia acrescentar na nossa vida
é falar a verdade e detestar a maldade. E aí eu separei aqui, que eu não sabia muito o que falar, né? Alguns capítulos aqui de Provérbios para a gente escutar e, se possível, pôr em prática nas nossas vidas. Então, abram a Bíblia, em Provérbios mesmo, no capítulo 11, no versículo 5. Amém? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro A justiça Álvaro dos Eide. perfeitos endireitam-lhes o caminho, mas os ímpios caem por sua impiedade. A justiça dos corretos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados em sua própria cobiça. Quando o ímpio morre, sua esperança perece, e a expectativa da sua força se destrói. O justo é liberto da angústia, mas o ímpio a recebe em seu lugar. O hipócrita arruína o próximo com a boca, mas os justos são libertados pelo conhecimento. E agora, indo para o capítulo 12, versículo 1. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro Eide. Quem ama a correção, ama o conhecimento. Mas quem rejeita a repreensão é insensato. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas este condenará o homem de más intenções. O homem não se firma pela impiedade, a raiz dos justos, porém nunca será retirada. O começo aqui do capítulo 12, eu estou colocando em prática, né? Difícil colocar na minha vida, mas é mais sobre na questão de filha. Porque não é fácil ser pai e mãe, mas também não é fácil algumas situações que nós filhos passamos. Mas a gente sabe, né, que o conselho, as brigas, os castigos que os nossos pais nos dão são para o nosso bem. E uma coisa que eu costumava muito fazer, que eu estou tentando muito parar mesmo, é responder meus pais. Porque todo filho tem um momento que sempre se acha certo, que acha que quem está errado é os pais, que acha que sabe de tudo. Mas eu não estou falando isso aí só para agradar o ego de alguns papais ou mães, não. É porque é verdade mesmo. E aí tem momentos que a gente ignora o que os nossos pais estão falando a gente e começa só a prestar atenção no que eles falam de errado, no que eles falam sem pensar pra gente e começa a achar que quem é errado são eles. Só que a gente acaba esquecendo da questão do respeito e a honra a eles. Também, claro que quando os pais estão errados, não quer dizer que nós não podemos avisar eles ou tentar de alguma maneira conversar com eles para eles nos entender, mas com respeito, que nunca possa faltar respeito, que era uma coisa que, para mim, quando eu bati boca ou bato boca com meu pai, eu espero que eu não fique cometendo essas coisas, mas que para mim eu não estava errada, porque eu só separava as coisas que eles falavam sem pensar. Eu falava assim, não mãe, não é desse jeito, aí eu gritava com meu pai, aí meu pai gritava comigo, e a minha mãe muitas vezes ela falava sobre quando ela era criança, que as coisas eram mais rigorosas, né, lá embaixo, você não podia, quando o seu pai estiver falando, você não podia falar, tinha que ficar de cabeça baixa, e ela dizia que, ela contou uma história pra mim, que teve uma vez que era aniversário de uma amiga dela, e essa amiga convidou ela para ir para uma festa que ela estava fazendo, né, para comemorar uma festa pequena, só com os jovens da igreja.
E aí ela pediu a permissão só da minha avó, né? Aí ela disse que foi para essa festa e quando ela voltou, era por volta das 10 horas, eu acho, da noite. E aí quem estava esperando ela no portão era o meu avô. Aí meu avô perguntou para onde ela tinha ido e se ele tinha deixado ou mandado ela ir. Ela falou que não, que era só um aniversário da amiga dela, que também era filha do pastor da igreja. E aí o meu avô, ele não era um homem santo, né? Ele também tinha os erros dele. E aí ele pegou e falou assim: eu sei muito bem para onde você foi, o que você foi fazer. Pensando que ela tinha ido namorar escondido, sair para fazer coisa errada. E aí ela gritou com ele dizendo que não, que ele estava mentindo, que isso não era verdade, que ela já tinha contado para onde ela foi. Aí ela falou que ele deu um tapa na cara dela e ela ficou com muito raiva. Isso com ela com 21 anos. Né? E hoje em dia, assim, pra gente é uma idade muito feia, né? De estar apanhando do pai e da mãe. Que a gente procura sempre obedecer para não passar essa vergonha. Assim, ele estava errado por ter julgado ela sem querer saber do que ela tinha dito, mas ela também estava errada. Ele ficou com raiva dela porque ela tinha o chamado de mentiroso, tinha ofendido a ele. E ela já estava com raiva dele não ter compreendido, entendido o que ela falou e não ter dado ouvidos e já sair julgando, tacando a pedra nela. Só que a Bíblia, gente, é porque eu esqueci. Eu li tanto esse capítulo aqui. Acho que está em Efésios 6, se não me engano. Igreja Adventista do E fala Sétimo Dia do sobre, Bairro Álvaro, em Fortaleza, filho- Ceará, Nordeste, Filhos, Brasil. honra teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra possam ser prolongados. Só que muitos filhos esquecem de honrar e respeitar o pai e a mãe. Só que aí é um tapa para os dois lados, porque logo embaixo tem escrito: pais, não aborreçam vossos filhos, para que eles não irem contra vós. E aí, se nós usarmos de sabedoria, como aqui diz, quem ama a correção, ama o conhecimento, mas quem a rejeita, a repreensão, é insensato. E eu estava sendo muito insensata, muito tola, e isso acabava que não só me machucando, mas machucando a eles. É tanto que, não vou dizer assim uma fase, porque não tem tanto tempo que isso ocorreu. Que quando eu respondi aos meus pais, a minha mãe chorava. Isso eu fiquei sabendo pela boca do meu pai. Ela dizia que meu pai falou assim: quando ela te responder, dá a cara nela, bate nela para ver se ela muda. E ele falava que a minha mãe era muito mole, porque ela não corrigia a gente, ela só gritava. E por um lado ele também estava certo. Mas eu entendo também o lado dela, porque ela dizia que ela tinha medo de lá na frente eu e meu irmão não gostar dela, porque ela batia, ela corrigia. Só que eu, como filha, mesmo que ela me batesse, eu tenho um coração muito doce. Eu não consigo. Meus pais brigam comigo, eles batem em mim, mas eu não consigo passar um dia sem falar com ele. Meu pai chega em mim e começa a falar coisa de pai para filha, e eu já abro um sorriso, aí ele pede desculpa, aí eu peço desculpa. E aí eu acho que eu não conseguiria parar de falar com a minha mãe ou não gostar dela por isso. Mas também tem a questão de todos nós aprendemos a ouvir. Não só o filho ouvir o pai, a mãe, como o pai e a mãe ouvir os filhos, mas todos nós aprendemos a ouvir os outros, ao nosso próximo. Porque muitas brigas, muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas só acontecem porque a gente não procura ouvir. E a gente já vai atrás de julgar, já vai atrás de apontar o dedo sem olhar a quem. E aí, agora que a gente leu essa parte, a gente vai pular para o capítulo 13, versículo 1 ao 6.
relação a isso que eu acabei de falar. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não escuta a repreensão. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos infiéis alimenta-se da violência. O que controla a sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. O preguiçoso deseja e não consegue nada, mas o desejo do diligente será satisfeito. O justo odeia palavras mentirosas, mas o ímpio é odiado e se cobre de vergonha. A justiça guarda quem é correto em seu caminho, mas a perversidade transtorna o pecador. E aqui, partindo do versículo 2, que fala sobre as coisas que nós falamos um para os outros. E vocês já pararam para meditar ou observar o que vocês falam para as pessoas próximas a vocês? Como o que sai da sua boca afeta na vida daquela pessoa? Se o que você fala é algo que vai mudar ela para melhor ou deixar ela pior do que já estava, ou magoar ela? Porque muitas vezes a gente só quer ser acolhido, só quer ser amado, só quer ser perdoado, mas não procuramos entender ao próximo, não procuramos perdoar o próximo, algo que nós como seres humanos caímos diariamente nesse pecado de não saber perdoar. Porque assim, eu acho que quem perdoa não mastiga aquilo que aconteceu, aquilo que o seu irmão falou para você. Ele procura sempre, primeiramente, entregar nas mãos do Senhor. E depois, se aquilo não for resolvido, ele ir resolver, mas de uma forma respeitosa. Porque se você não quer o mal, se você não quer que aquilo gere uma discussão maior, se você não quer que aquilo traga mais problemas, você não vai chegar na doida, falar um monte de besteira pro seu irmão. Você falou de mim, você fez isso, você é duas caras, você é um mentiroso, isso e aquilo, e começar a falar mal do irmão. O que a gente deve fazer é, primeiramente, lembrar que nós somos seres humanos, que todos os dias nós pecamos, que nós temos erros, falhas, e que Deus, que é Deus, deu seu único filho, que veio ao mundo como homem, passou por todas as nossas dificuldades. Jesus sentiu tudo o que a gente sentiu, e tudo isso para nos perdoar, para que nós podemos ter a salvação eterna. E uma coisa que eu ouvi um dia, não sei, mas eu achei muito bonito, e que é verdade, é que o eterno deixou de ser eterno para nos tornar eternos. E ele fez isso derramando seu sangue lá na cruz, nos perdoando. Se Deus, que é Deus, nos perdoa, por que a gente não pode perdoar o próximo? Por que a gente tem que ter rancor? Por que a gente tem que continuar com aquela mágoa guardada, e quando o outro vinha falar com a gente virar a cara, fechar a cara, não querer mais contato? Assim, a Bíblia não diz para a gente continuar agindo como antes. Ela só nos ensina a perdoar. Ela não fala para você ser besta e continuar fingindo que não sabe de algo. Ela nos ensina a conversar com o nosso irmão, procurar entender o porquê e o motivo que ele fez aquilo, dizer a ele que eu te perdoo, e vivermos a nossa vida como era antes. É claro que algumas coisas acabam não voltando a ser como era antes, mas se nós formos sábios, nós vamos saber perdoar, nós vamos saber esquecer o que o outro diz. E eu quero trazer como exemplo, gente, assim, eu não vou ir muito fundo, mas é só um exemplo mesmo, que quando eu era mais nova, acho que 12 anos, assim,
Quando eu era pequena, acho que na faixa dos meus 7, eu vou ser rápida aqui, dos meus 7 anos, a minha mãe trabalhava na casa da pastora, né, de uma outra congregação minha, e essa pastora tinha um filho, e ela me conhece desde bebê, me colocou no colo, e praticamente eu fui criada com esse menino enquanto minha mãe trabalhava lá na casa dela. E aí, acabou que conforme a gente foi crescendo, a gente criou, assim, uma intimidade muito forte. E aí, ele disse que gostava de mim, eu falei que gostava dele, só que a gente precisava falar para os nossos pais. A gente falou, só que até aí, né, não podia. Tô 12 anos, namorar, né? Não pode. Aí eu assim, que eu completei meus 13 anos, e nisso que eu tinha na minha cabeça, nossa, paixão. Ai, meu Deus. Aí, né, na minha cabeça eu ia esperar a gente crescer, a gente alcançar a idade certa, para os nossos pais dar a bênção, né, a gente começar a ter algo. Só que a questão é que ele era 3 anos mais velho que eu. E aí, assim, se a gente esperasse a idade certa, daria, né? Mas a questão é que ele não tinha certa maturidade, mesmo que ele fosse mais velho do que eu. E eu já tinha muita maturidade por isso. E aí teve uma época que eu me afastei, não me afastei assim, me desviei da igreja, mas que eu parei de congregar. E aí eu ia muito de vez em quando. E como ele é filho de pastor, ele vivia lá, né, para ajudar os pais dele. E aí, nisso, ele conheceu uma garota, que os pais dela também, o pai dela era pastor, e aí eles acolheram ela. E como ela era nova, a pastora não tinha, assim, em mente quem colocar para apresentar ela para o grupo de jovens, e aí colocou ele. Aí nisso eu só sei que um dia eu fui para casa da minha avó. Quando voltei da minha avó, toda feliz, né, porque casa de vó é uma maravilha. Aí eu só sei que minha mãe chegou e falou assim, Melissa, vou te falar uma coisa. Aí eu, o que foi? Aí eu já fiquei assim nervosa, achando que alguém tinha morrido. Aí lá vai ela. Rafael tá namorando com fulana de tal. Aí ela, bum, quê? Tá fazendo o quê? Aí ela, tá namorando com fulana de tal. Aí eu, não, é mentira. Aí eu, não, é sério, tá aqui, ó. Aí ela mostrou. Aí ela só sei que eu fui pra rede, na hora de saber de choro. Comecei a me lamentar, comecei a falar assim, Deus, por quê? Por quê? Essa menina é tão legal, tão bonita, tão assim, amiga dele. Por que ele tinha que namorar agora? Por que ele não podia esperar? Por que ele não foi fiel ao que ele falou, a promessa que ele fez comigo de esperar? E por que ele tinha que se apressar tanto? E eu comecei a chorar, eu comecei a falar assim, mãe, homem é tudo igual. E aí o meu pai chegou na porta do banheiro e começou a me aconselhar, começou a dizer que não era para me preocupar com aquilo, porque se fosse para dar certo, ele teria esperado. E que também não era o tempo de eu ficar pensando naquelas coisas. Porque se eu continuasse pensando naquilo, eu ia perder a minha infância para algo que não era para agora, né? Só que mesmo assim, como era algo difícil, né, de ir para a igreja, ver ele com a namoradazinha dele e ficar ali normal, eu só sei, toda hora me levantava, ia no banheiro da igreja, começava a chorar e voltava. O pessoal, o que aconteceu, Melissa? Aí minha mãe falou assim, Melissa, acho melhor tu parar de chorar, melhor tu se conter, porque vai chamar muita atenção dos irmãos e depois tu vai ter que explicar tudo. Aí eu não queria explicar e eu comecei a me conter, só que mesmo assim, aquilo me doía. E a minha mãe falou assim, ó, sabe por que isso aí não para de doer? Sabe por que você não para de sofrer por isso? É porque você ainda não perdoou. Aí ela falou, né, que eu tinha que aprender a perdoar, e nisso eu passei um ano inteiro chorando, me lamentando por isso, e não queria, porque não queria perdoar ele. E ele já era o contrário. Mesmo ele namorando a menina, sabendo que ele tinha desfeito uma promessa comigo sem ao menos chegar em mim por falar, ele já agia naturalmente. Ele, a paz do Senhor, ele falava comigo, normal, só que eu não. Eu já era fechada e falava assim, não, eu não vou perdoar. O que ele fez não é certo. E eu que sofri, eu que passei por isso, e eu que tenho que perdoar, não seria ele que tinha que me pedir perdão? E aí eu ficava com aquilo na cabeça. Só que depois eu me coloquei no lugar dele.
Porque se fosse comigo, eu não ia querer que a pessoa voltasse a falar comigo novamente, mesmo que não fosse da mesma forma de antes. Eu não iria querer que a pessoa me perdoasse, porque nós somos seres humanos e cometemos erros. Então, com certeza, eu iria querer que aquela pessoa voltasse a falar comigo, mesmo que fosse como um amigo, ou até mesmo um colega. E nós, como cristãos, temos que dar exemplo. E um dos maiores exemplos é tendo a sabedoria, que só encontra em Deus. E agora, né, passou do horário. Né, eu achei que ia ser uma coisa breve, porque a primeira vez eu não sabia como falar, né? Passei 3 dias de estudo tempo integral, ainda treino, e aí foi poucos dias para mim estudar isso aqui. E eu nem sabia o que eu ia falar. Aí eu sei que na primeira vez que eu abri assim, a Bíblia, estava lá em Provérbios, falando sobre a sabedoria. Sei isso aqui mesmo. Aí foi. Agora a gente vai orar para encerrar, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, A Noemi Nordeste, vai trazer a mensagem Brasil. musical, esqueci. E aí, portanto, tivemos aí a conclusão, né, da Agradeço pela estreia da oportunidade. professora Melissa como oradora, como pregadora da palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada. Valeu, Jesus!